Em análise financeira, usamos uma ferramenta para avaliar quanto ao equilíbrio financeiro de uma empresa. Essa ferramenta chama-se o balanço funcional. Neste vídeo vamos fazer uma construção de um balanço funcional e verificar três indicadores: o fundo de maneio funcional, as necessidades do fundo de maneio e a tesouraria líquida, para avaliar quanto ao equilíbrio ou desequilíbrio financeiro de uma determinada entidade. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática temos um amplo conjunto de cursos, os quais pode consultar no site da Certform. Em certform.pt vai encontrar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na forma e-learning e na forma live streaming. Os programas dos cursos podem ser consultados, objetivos, inscrição, as formações e-learning ministradas a partir da plataforma e-learning da Certform, a qual está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais para aceder à plataforma e pode fazer a formação ao seu ritmo e de acordo com a sua disponibilidade. Nos cursos ministrados na forma live streaming, sessões síncronas, em tempo real. Aqui temos uma data de início para iniciar a sua formação e todas as informações que pretenda sobre os cursos da Certform poderá sempre obtê-las através do geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Para conhecer as datas de início dos cursos live streaming, podemos consultar o calendário da formação, página inicial do site da Certform, onde vai encontrar o calendário dos cursos que vão iniciar no próximo e nos próximos meses. Live streaming ou e-learning, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Neste vídeo vamos falar sobre um tema de análise financeira. Começamos por ter aqui o balanço de uma empresa, aquilo que se chama o balanço contabilístico de uma empresa. Naquele formato que nós conhecemos, um formato padronizado, que as entidades têm de obedecer, aquelas que estão, obviamente, a desenvolver a sua contabilidade com base nas normas internacionais, com base no sistema de normalização contabilística em Portugal. O balanço está organizado no ativo, o qual representa os bens e os direitos da empresa, aquilo que a empresa possui. O ativo pode ser um ativo não corrente, cujo período de tempo vai além de 12 meses. Trata-se aqui de um ativo de médio e longo prazo, onde temos, por exemplo, os ativos fixos tangíveis, as propriedades de investimento, os ativos intangíveis, os investimentos financeiros que a empresa faz com este caráter de médio e longo prazo, ou seja, estendendo-se ao longo do tempo além de 12 meses da data do relato. A data do relato é a data do balanço, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, são 2 anos que nós estamos aqui a comparar na análise que estamos a fazer relativamente a esta entidade. O ativo não corrente e o ativo corrente. O ativo corrente é aquele conjunto de bens ou de direitos que se pretende vir a realizar, transformar em dinheiro
já no decurso dos próximos 12 meses. Obviamente que inventários, ativos biológicos, clientes, adiantamentos a fornecedores, Estado e outros entes públicos na sua vertente de ativo, outras contas a receber, são aqui itens que fazem parte do ativo corrente. E, à medida que nós vamos evoluindo verticalmente nas várias rúbricas do ativo, temos um grau crescente de liquidez. Liquidez, a capacidade que um ativo tem em transformar-se em dinheiro. O expoente máximo da liquidez surge precisamente no fim do ativo corrente, é o caixa e depósitos bancários. Já é dinheiro. O total do ativo desta empresa, e uma pergunta se faz. Se esta empresa tem um total de ativo, nomeadamente 305.600 euros a 31 de dezembro de 2023 e tinha 206.300 a 31 de dezembro de 2022, como é que este ativo foi financiado? O ativo, que são efetivamente as aplicações, é financiado por duas vias. Pela via dos capitais próprios e ou pela via do passivo ou da dívida. Na verdade, o ativo de uma empresa é sempre igual ao capital próprio mais o passivo. Equação fundamental do balanço. O capital próprio é efetivamente uma das origens do financiamento. O capital próprio tem o seu ponto de partida no capital subscrito, que é aquele capital social da empresa, o investimento inicial do sócio ou dos sócios, e depois, através de outros instrumentos de capital próprio, nomeadamente as prestações suplementares, através da retenção de lucros por via de resultados transitados, o próprio resultado líquido do período que veio da demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados de uma empresa liga ao balanço pelo resultado líquido do período. Efetivamente, na demonstração dos resultados desta empresa, o resultado líquido do período de 25.500 2023 e de 23.900 2022 fez imediatamente ligação ao balanço nos capitais próprios no resultado líquido do período, os dois valores respectivamente. A empresa reforçou reservas legais, as sociedades por cotas são obrigadas anualmente a reforçar a sua reserva legal com base em 5% do lucro até alcançar 2.500 euros de reserva legal. Esta já alcançou o limite da reserva legal. A empresa tem também a constituição de outras reservas, tem vindo a ter resultados transitados positivos, lucros que vêm sendo acumulados e retidos, e, portanto, daquele ponto inicial de 6.000 euros, temos historicamente, ao longo do tempo, um aumento bastante significativo do capital próprio. O capital social, de 6.000 euros, mais as restantes componentes do capital, prefazem o capital próprio da empresa, que é, efetivamente, onde está uma das origens dos fundos. Para financiar o ativo, nós necessitamos do capital próprio mais do passivo. E a seguir vem o passivo, que representa a dívida. A dívida são as obrigações que a empresa possui à data de relato. O passivo pode ser não corrente ou pode ser passivo corrente. O passivo não corrente é um passivo de médio e longo prazo. No fundo, são aqui capitais permanentes. Eu não terei de desembolsar valor da empresa para pagar esta dívida não corrente, porque ela apenas me vai ser exigível daqui por mais do que 12 meses.
Esta empresa tem ali um financiamento de 23.100 euros que, pelo menos ao longo dos próximos 12 meses, não terá de desembolsar qualquer valor para o pagar, porque é uma dívida de médio e longo prazo. Mas no passivo corrente tem a parcela do financiamento obtido, cuja exigibilidade ocorrerá ao longo dos próximos 12 meses da data de relato. A verdade é que os financiamentos terão de ser assim devidamente reclassificados na sua parcela de médio e longo prazo e na sua parcela de curto prazo no passivo corrente. Enquanto que o passivo não corrente é dívida de médio e longo prazo, portanto tem caráter de estabilidade, o passivo corrente é dívida de curto prazo. E, portanto, a sua exigibilidade vai ocorrer já nos próximos 12 meses. Fornecedores, Estado e outros entes públicos, os impostos que a empresa tem a pagar já até ao dia 20 do mês de janeiro, nomeadamente retenções de IRS, Segurança Social, o próprio IRC até 31 de maio do ano seguinte, figuram ali no passivo no Estado e outros entes públicos, a parcela dos financiamentos, dívida à banca, amortização de capital ao longo dos próximos 12 meses e depois temos outras dívidas a pagar e diferimentos passivos. O total do passivo cifra-se em 47.700 euros, o total do capital próprio 255.900 e depois temos os valores do ano anterior, estamos aqui a comparar 2 anos. Equação fundamental do balanço, o total do ativo de cada ano é igual ao capital próprio mais o respectivo passivo. Portanto, igualdade aqui, o ativo são as aplicações dos fundos, o capital próprio e o passivo são as origens dos fundos e as aplicações dos fundos são iguais às origens dos fundos. A partir deste balanço patrimonial, deste balanço contabilístico, nós vamos agora construir um balanço funcional que vai ter aqui um formato que nos vai permitir fazer uma análise quanto ao equilíbrio financeiro da empresa. O balanço funcional tem agora esta forma. Nós vamos trabalhar aqui 2023 e 2022 e vamos começar pelos capitais próprios da empresa. Ou seja, vamos começar por aqueles capitais permanentes, aqueles capitais que se estenderão no horizonte temporal ao mais do que os próximos 12 meses da data de relato. Temos os capitais próprios da empresa, vimos no balanço que o capital próprio era de 255.900, vamos também considerar o do ano anterior, e temos aquele capital alheio, aquela dívida, mas também de médio e longo prazo. Por isso é uma dívida, é um capital alheio de caráter estável. Eu não vou ter que desembolsar já valores da empresa para pagar capital relativamente a estes financiamentos. E só irá ocorrer daqui por mais do que 12 meses. Então, no capital alheio estável, no caso desta empresa, temos ali na dívida, no passivo não corrente, cuja exigibilidade é superior a 12 meses, temos aqui aqueles financiamentos obtidos de 23.100 euros e 19.900 euros em relação ao ano anterior. E no balanço funcional, o capital próprio mais o capital alheio estável forma aquilo a que se denomina pelos capitais permanentes. Portanto, os capitais permanentes desta empresa cifram-se em 279.000 euros em 2023, eram de 155.300 euros em 2022. Vamos só colocar ali, eu não vou utilizar os anos 2021 e de 2020, mas seria ali o passado da empresa, estamos apenas a analisar 23 e 22. Agora,
estes capitais permanentes, que pertencem aqui a um ciclo de investimento da empresa, e estamos a falar aqui no domínio do médio e longo prazo, vamos fazer aqui uma comparação com o ativo não corrente da empresa. O ativo não corrente, que é constituído pelos ativos fixos tangíveis, pelos ativos intangíveis, pelos investimentos financeiros, vamos ali ao balanço, e o ativo não corrente desta empresa, ou seja, aquele ativo que se estenderá no horizonte temporal além dos próximos 12 meses e que tem também um caráter de estabilidade, assim como os capitais que se pretende que os venham a financiar, ele é constituído pelos ativos fixos tangíveis e, no caso concreto desta empresa, por ativos intangíveis. São as duas parcelas que nesta empresa temos de ativo não corrente. E, portanto, estendendo ao ano de 2022, tínhamos 89.400 euros. E aqui surge, nesta zona do investimento, a verificação, ou não verificação, da primeira grande regra de ouro do equilíbrio financeiro. É se os capitais permanentes da empresa cobrem, financiam, na sua totalidade, o ativo não corrente. E no caso concreto desta empresa, assim acontece. É que os capitais permanentes menos o ativo não corrente cifra-se em 98.200 euros e no ano anterior 65.900. E, portanto, uma primeira grande regra de ouro do equilíbrio financeiro está verificada nesta empresa. É que o ativo não corrente ele é financiado por capitais que têm o mesmo horizonte temporal, ou seja, no domínio do médio e longo prazo. O ativo não corrente é completamente coberto por capitais permanentes e ainda temos ali uma almofada, a qual se denomina fundo de maneio funcional. Esta é a primeira medida, é o primeiro indicador que nós temos aqui no balanço funcional, o fundo de maneio funcional, a diferença entre os capitais permanentes e os ativos não correntes, no caso concreto, os ativos fixos tangíveis, os intangíveis, investimentos financeiros e, portanto, temos aqui esta folga, fundo de maneio funcional. Este é o ciclo do investimento. Mas agora temos o ciclo das operações, o ciclo operacional, constituído pelos ativos correntes e os passivos correntes, mas no domínio da exploração da empresa. E seguidamente vamos abrir aqui este novo domínio para fazermos assim uma análise do equilíbrio ou do desequilíbrio financeiro da empresa. Vamos começar pelas necessidades cíclicas. Estamos a falar agora no curto prazo. As necessidades cíclicas são constituídas pelos ativos que ainda não se converteram em dinheiro. E, portanto, são ativos que a empresa possui, são direitos que a empresa possui, mas o dinheiro ainda não está do lado de cá. Temos os inventários e os ativos biológicos. No caso concreto desta empresa, vamos ao ativo corrente, inventários, 18.300 euros, estendemos para o ano anterior. Temos os clientes, é um ativo, é um direito, mas a verdade é que o dinheiro está do lado de lá, porque enquanto os clientes não me pagarem, eu não consigo traduzir este ativo em liquidez. Por isso é uma necessidade cíclica. Os meus clientes cifram-se em 66.900 euros à data de relato e 67.900 euros no período anterior. Esta empresa, vamos ver mais ativos cíclicos que ela me apresenta. Bom, temos os inventários, os clientes e depois temos aqui
os diferimentos dentro de ativo. Eu vou considerar estes diferimentos como cíclicos, ou seja, a exploração dentro da atividade da exploração, e vou considerá-los aqui também no balanço funcional, no domínio das necessidades cíclicas. Diferimentos de 8.800 euros e no período anterior, vamos só corrigir, no período anterior tínhamos um valor de 7.600 euros. Vamos fazer aqui uma soma das necessidades cíclicas desta entidade. Inventários, clientes, diferimentos ativos da exploração, tudo 94.000 euros. E no ano anterior, 94.400 euros. Enfim, são ativos que a empresa tem, mas ainda não dispõe de dinheiro, porque ainda não vendeu os inventários, ainda não recebeu dos clientes, e o mesmo para os diferimentos ativos da exploração. No fundo, é dinheiro que está ainda do lado de lá por ser convertido, transformado em liquidez. São dívidas ainda por transformar em dinheiro, liquidez. Mas, contrapondo com isto, nós temos os recursos cíclicos. Os recursos cíclicos pertencem ao passivo corrente da exploração. E são dívidas que a empresa possui, que ainda não pagou, de curto prazo, e enquanto não pagar, para já, o dinheiro está do lado de cá. E temos as dívidas aos fornecedores. Ora, no balanço, os fornecedores pertencem ao passivo corrente, ali 3.200 euros, mais do período anterior eram 13.100 euros. Não temos adiantamentos de clientes, mas temos dívidas ao Estado. Enquanto eu não as pagar, o dinheiro está do lado de cá, por isso é um recurso cíclico. Se bem que o Estado tem os seus prazos muito apertados e se não se pagar no devido prazo, incorre-se em multa, juros, demora e, portanto, joga-se com os prazos do Estado, mas não se pode ir além do prazo estabelecido na norma. Então, no Estado e outros entes públicos, nós temos 15.300 euros. Possivelmente isto tem a ver com o IRS, com a Segurança Social, do processamento de salários de dezembro, eventualmente com o IVA a pagar, enfim. Uma data de impostos devidos a 31 de dezembro, mas cujo pagamento será exigível nos próximos dias. Enquanto não desembolsarmos este valor, é um recurso cíclico. Outros credores da exploração e diferimentos, mas aqui na perspectiva do passivo e de exploração. Nos outros credores da exploração, aqui no passivo, temos efetivamente outras dívidas a pagar. Poderá ser alguma dívida a um trabalhador, por exemplo, e temos ali 2.200 euros. E depois temos os diferimentos passivos de exploração. Aqui no nosso balanço temos ali 1.000 euros nos diferimentos na área do passivo. Eu considerei-os cíclicos ou de exploração e 1.500 do período anterior. Façamos então agora o somatório daquilo que são os nossos recursos cíclicos. Esta área, que representa passivo, dívida de curto prazo, são recursos. O dinheiro para já vai estando do lado de cá, mas não por muito tempo, claro, porque há obrigações que têm que ser cumpridas, e temos então, assim, os recursos cíclicos formados. Agora, tudo o que nós temos de fazer é comparar as necessidades cíclicas, valores por receber, com os recursos cíclicos, valores a pagar. E a verdade é que as necessidades cíclicas, tanto em 2023 como em 2022, as necessidades cíclicas são superiores aos recursos cíclicos. Isto traduz em necessidades de fundo de maneio. Necessidades de fundo de maneio não é propriamente algo de positivo. Necessidades de fundo de maneio significa que a empresa
tem aqui um working capital, tem aqui que financiar a sua atividade cíclica, porque as necessidades cíclicas não são suficientes para cobrir os recursos cíclicos. Mas a verdade é que havia uma almofada no fundo de maneio funcional. E essa almofada aqui do ciclo de investimento, porque as necessidades de fundo de maneio dão-me aqui o ciclo operacional da empresa, que aliás é deficitário, tem necessidades superiores aos recursos e, portanto, efetivamente tem necessidades de fundo de maneio. Estas necessidades de fundo de maneio são cobertas pelo fundo de maneio funcional, o que é positivo para que no final das contas a empresa apresente uma tesouraria líquida positiva. A tesouraria líquida ela pode ser calculada pela diferença entre o fundo de maneio funcional do ciclo de investimento e as necessidades de fundo de maneio do ciclo operacional. A tesouraria líquida é efetivamente calculada pela diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio. E a tesouraria líquida ela acaba por ser positiva nesta empresa. E acaba por ser positiva porque esta empresa tinha efetivamente um fundo de maneio funcional que cobre suficientemente robusto para cobrir as necessidades de fundo de maneio da empresa. E, portanto, aqui o ciclo de caixa acaba por ser positivo relativamente a esse facto. Portanto, quanto à avaliação do equilíbrio financeiro desta empresa, diríamos que o fundo de maneio funcional é positivo, ou seja, os capitais permanentes da empresa ultrapassam os investimentos em ativos fixos tangíveis, intangíveis, financeiros e, portanto, eles financiam por completo o ativo não corrente. Sobra uma verba identificada como um fundo de maneio funcional positivo. Poderia haver fundo de maneio funcional negativo se os capitais permanentes estivessem aquém do ativo não corrente. E aí já estávamos com um problema de médio e longo prazo no que diz respeito ao equilíbrio financeiro. Mas aqui não. Nesta empresa, aqui o ciclo de investimento está bem gerido e os capitais permanentes efetivamente estão a cobrir os investimentos no ativo não corrente. E cobrem de tal forma que, apesar da empresa ter necessidades de fundo de maneio no seu ciclo de exploração, portanto, há ali um working capital necessário que é preciso suprir, mas, no final das contas, como a almofada inicial do fundo de maneio era robusta, a tesouraria líquida da empresa continua, é positiva, porque ela nada mais é que o fundo de maneio funcional menos as necessidades de fundo de maneio. Não é propriamente uma situação ideal, mas é uma situação que é aceitável, sendo que esta empresa precisa de fazer aqui um trabalho nas suas necessidades de fundo de maneio, porque esta situação da empresa ter necessidades de fundo de maneio pode ocorrer, e para isso nós necessitamos de outros indicadores, necessitamos de fazer um estudo mais aprofundado com outros indicadores, nomeadamente os prazos médios de recebimento, de pagamento, por aí fora, de forma a avaliar qual é a origem, porquê este fundo, estas necessidades de fundo de maneio. Provavelmente, e é isso que acontece de certo, é que a empresa está efetivamente a pagar aos fornecedores em primeiro lugar e depois é que vem a receber dos seus clientes. E isto gera necessidades de fundo de maneio. A lógica aqui seria, com o devido respeito pelos prazos, mas tentar negociar de forma a receber antes dos clientes e pagar depois
aos fornecedores para que estas necessidades de fundo de maneio não sejam assim tão prementes como acontece aqui, se bem que, no caso concreto desta empresa, a tesouraria líquida acaba por ser positiva, porque há ali uma robustez no fundo de maneio funcional. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.